Deixa eu fazer aqui uma coisa curiosa aqui com a igreja. Nós temos aqui o quê? 5 fileiras. 5 fileiras. Quem está na primeira fileira lá, a primeira fileira, do meu lado esquerdo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Quem está nessa fileira aqui, nessa aqui, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, verso de número 2. Quem está nessa fileira do meio aqui, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, verso de número 3. Quem está nesta fileira aqui, da minha direita aqui, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, verso de número 2. E quem está lá na última fileira, lá do meu lado direito, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, verso de número 2. Todos estão com as suas Bíblias abertas? Se você não tem Bíblia, não se preocupe, nós temos aqui no telão, pode botar ali os textos. Olha o que diz a palavra do Senhor: a vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Todos os textos são iguais. Talvez, por causa da versão que você usa, eu uso a versão NVI, as palavras aí podem mudar, as suas ordens, mas o significado do texto é esse: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, o teu amor, a tua santidade, e pela tua palavra, Senhor, de forma especial, que sempre fala aos nossos corações. E nós pedimos, Senhor, que mais uma vez o Senhor fale conosco, por meio da revelação do teu Espírito, em relação à palavra que o Senhor tem para nós enquanto tua igreja, dependentes do Senhor e necessitados, Senhor, de termos luz para os nossos caminhos através da tua palavra, que nos ilumina e que nos torna candeias acesas sobre esse mundo. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Eu acabei de citar para vocês 5 referências de 5 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, e no início das suas cartas, tem mais cartas com esta mesma frase, mas eu relatei essas 5 porque temos aqui 5 fileiras, apenas para fazer essa brincadeira curiosa, mas que obviamente é uma saudação. O apóstolo Paulo costumava saudar as igrejas quando ele chegava com a graça e a paz do nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mais ou menos como a gente fala aqui: a paz do Senhor, irmão. Então, como ele disse à igreja de Corinto, como ele disse à igreja de Gálatas, como ele disse à igreja de Efésios, como ele disse à igreja de Filipenses, eu digo à igreja de Itajaí, em nome de Jesus, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma saudação. Entretanto, nesta saudação tem uma sentença explícita, e muitas vezes não compreendida na profundidade que deve ser pela igreja. Qual é a sentença? Deus é nosso Pai. Jesus trouxe a nós, quando se manifestou em carne, a consciência de que Deus é Pai. O tempo inteiro ele apresentou Deus como Pai. E quando ensinou a nós nos relacionarmos com Ele, ensinou dizendo: quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso, que estás nos céus. Isso é muito importante compreendermos para nos desenvolvermos no relacionamento que temos que ter com Deus, que é Pai. E hoje, uma das maiores crises que nós temos em relação ao mundo em que vivemos e as pessoas como estão, tem a ver diretamente com a crise de paternidade. As maiores crises que eu tenho observado de aconselhamentos, de relacionamentos, de pessoas que vivem em situações difíceis,
que não sabem lidar consigo, com a sua vida, com o seu propósito, com Deus, você vai puxar na raiz e você vai ver que a dificuldade dessa pessoa está intrinsecamente ligada à paternidade. A dificuldade que teve, enquanto filho, de se relacionar com o pai. 3 causas que a gente mais observa: a paternidade inconsciente, a paternidade negligente e a paternidade ausente. Esses 3 problemas são muito sensíveis e observados claramente assim, na vida das pessoas que têm dificuldade de existir, de viver, de se desenvolver. Você percebe que houve na vida daquela pessoa uma paternidade inconsciente. Pais que geraram sem a consciência clara da missão que receberam. A paternidade, que é uma bênção de Deus e uma missão que Deus dá. Quando Deus gera um filho, um pai não é simplesmente alguém que deposita uma semente dentro da mãe. O pai recebe de Deus o comissionamento para uma vida de um propósito extraordinário sobre a vida daquela criança, de desenvolvimento. A palavra pai, no princípio da primeira menção que na teologia nós usamos, todas as vezes que você quiser entender um conceito bíblico sobre determinada palavra que a gente lê, você vai na primeira menção daquela palavra na Bíblia e procura o significado original daquela palavra. Ali você vai ter o conceito geral. Todas as vezes que essa palavra aparecer, ela vai se relacionar àquele conceito da primeira menção. E a primeira menção da palavra pai na Bíblia está em Gênesis capítulo 2, quando Adão recebe Eva como um presente de Deus. Quando ele dorme, Deus da costela tira, e enfim, aquela história que você já conhece. Ele diz: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E ele parte para a galera e ele vai usufruir da bênção que recebeu do Senhor. Mas aí o texto vai dizer assim: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e uniciar a sua mulher, e os dois serão uma só carne. A primeira vez que a palavra pai aparece está ali: deixará o homem o seu pai. No hebraico original é Abba, Ab. E o significado da palavra pai é cabeça ou fundador de uma família, de uma casa, de um clã. Pai significa ser cabeça ou fundador. Não é apenas o progenitor, é o cabeça. É quem agora recebe uma missão de ser um cabeça daquela casa, daquela família que é constituída. Agora uma família foi constituída. E infelizmente, nos dias atuais, muitos vivem uma paternidade inconsciente. Não tem noção da sua missão. E esta inconsciência gera na vida da criança problemas graves em relação à autoestima. Porque um pai consciente, ele se apresenta, ele está junto, ele desenvolve, pela consciência que tem da sua missão. Você já reparou que para a criança, um pai, que é pai na essência da palavra, ele é considerado, no entendimento daquela criança, como um super-herói? Inabalável, indestrutível. Nem é, obviamente. Mas para a criança, o pai é uma figura de poder. É uma figura de tornar possível qualquer coisa. É assim que uma criança vê um pai. Só que isto, nesta criança, está gerando autoestima. Porque quando ela vê que o pai pode, ou pensa que o pai pode, ou vê no pai essa figura emblemática de alguém que resolve, que é capaz, que é consciente, que está ali, que é seguro, que é porto seguro, que é cabeça, que é fundador e mantenedor, esta criança está sendo desenvolvida no seu caráter e na sua alma, como uma criança que percebe que para ela também serão possíveis as coisas. Autoestima.
Hoje nós temos um grupo enorme de pessoas com uma baixa autoestima. E uma incapacidade de se relacionar com Deus que é Pai, por causa da inconsciência da paternidade que tiveram biológica, agora tem dificuldade de se relacionar com Deus, que não é só consciente de todas as coisas, mas é onisciente em relação a todas as coisas. E nós vemos uma geração de filhos deste Deus com uma incapacidade de confiar que através deles Deus pode fazer grandes coisas. Não duvidam nem de Deus, mas duvidam que Deus pode fazer neles. Problema de autoestima. Aí você vai ver, tem lá uma questão paterna do pai natural. Deus é Deus da minha vida e tem feito grandes coisas na minha vida, mas Ele é Deus da sua vida também. Pai de você como é meu, e pode fazer grandes coisas na sua vida também, na vida de qualquer um que aqui esteja. Deus é um Deus de grandes testemunhos sobre a vida de irmãos que nós vemos. Olha o testemunho que nós acabamos de ver. Alguns talvez pensem, que Deus extraordinário, eu não duvido, mas na minha vida, na minha casa eu não consigo mensurar, eu não consigo compreender, eu não acho que seja possível. Um problema de autoestima, que muitas vezes está ligado a essa debilidade, essa fragilidade, essa inconsciência do pai que teve. Nós temos o problema da negligência. A negligência é saber que tem que fazer, mas não faz. A negligência é ter a consciência da importância, mas no dia a dia negligencia, falha no ato de servir, de ser o cabeça, de ser o protetor, de ser aquele que está presente, e muitas vezes a consequência na vida desta criança será o sentimento de culpa. Existem adultos hoje que se sentem culpados, tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de desfrutar, tem dificuldade de viver, tem dificuldade de receber as promessas de Deus e aceitá-las como filho que é, pensando muitas vezes que é um bastardo, porque a negligência do pai passou para esta criança a sensação de que ela é uma intromissão, um problema, alguém não planejado, alguém não desejado, alguém que chegou na hora errada, atrapalhou os planos daquele pai, muitas vezes daquela mãe, daquela casa, daquela família, e aí vive a sua vida como se fosse culpado pela sua existência, um sentimento de culpa, não consegue desfrutar nem do perdão de Deus, porque o perdão de Deus é sim a consciência de que fomos culpados pelos nossos pecados, mas recebemos pela graça, não consegue. Olha a importância da figura paterna. E às vezes a gente não entende por que o mundo ataca tanto hoje a paternidade, as casas, as famílias, e principalmente os pais. O pai, que na essência da palavra é chamado para ser o cabeça e fundador, muitos hoje são literalmente descabeçados, dando cabeçada, ao invés de serem este marco. E aí, este outro fator que é muito grave, a ausência, o abandono, o afastamento. Um pai que muitas vezes, pela sua inconsciência ou negligência, se ausenta achando que o filho é uma pensão do final do mês. O sentimento que vai gerar no coração desta criança e deste adulto, será o sentimento da rejeição. Isso é terrível, porque uma vez que você se sente rejeitado, você passa a viver uma vida como se ninguém celebrasse a sua vida. Aí quando você vem trazendo a paternidade de Deus, que diz, Deus tanto te amou que deu Jesus Cristo para que você não se perca.
Quando você vem trazendo a paternidade de Deus, que diz que Deus é presente, Emanuel, Deus conosco, essa pessoa tem dificuldade porque ela acha que muitas vezes o silêncio de Deus é a ausência de Deus. Deus não se ausenta. Deus não é onipresente porque está em todos os lugares. Deus é onipresente porque todas as coisas estão nele. Tudo está nele. Por isso que Davi disse, se eu quiser me esconder no fundo do oceano, lá ele estará. Se eu quiser subir a mais alta montanha, lá ele estará. Não há lugar que eu vá, que lá ele não esteja. Não é porque Deus foi, é porque tudo está nele. Mas para alguém que teve a dificuldade da ausência paterna, o sentimento é de rejeição, é de exclusão, é de solidão. E aí caminha pela terra como se ninguém lhe acompanhasse, lhe olhasse. Eu costumo sempre dizer que nós devemos dar aos nossos filhos uma infância que na vida adulta eles não tenham que se curar dela. É responsabilidade nossa fazermos o possível para dar aos nossos filhos uma infância que na vida adulta eles não tenham a necessidade de ser curado delas. E por isso a importância hoje especificamente, a maternidade também, obviamente, mas já que estamos no Dia dos Pais, falarmos sobre esta importância da paternidade, visto que a paternidade é a mais atacada. Porque a paternidade faz o sinônimo, a ligação de Deus Pai com o indivíduo. Essa semana eu fui fazer uma vistoria num carro e aí estava sendo atendido e a moça do balcão que estava me atendendo estava falando com uma outra moça que estava no outro balcão e ela reclamava sobre o divórcio que ela sofreu, que passou e tal, e ela com seus filhos e a relação dela com o pai das crianças e ela dizia, eu não tenho problema nenhum com a relação com o meu ex-marido, ele me liga, ele pergunta como eu estou, ele me ajuda, ele está presente, o problema que eu tenho é a relação dele com as crianças, ele pergunta como eu estou, ele se importa comigo, mas as crianças ele não faz nem menção, e aí ela dizia, mas essas crianças vão crescer, e quando elas crescerem, elas vão perceber, quando elas crescerem, elas vão tomar o caminho dela, quando elas crescerem, ele vai ver o que ele perdeu, mas de certa forma é um sentimento de vingança, porque a verdade é que quando elas crescerem, elas é que vão sofrer, porque elas vão estar nesse sentimento de culpa, de rejeição, nesse sentimento de baixa autoestima, no caso de crianças como daquela mulher que são filhas vulneráveis a homens de qualidade inferior aos seus pais, ao pai que teve, porque muitas vezes é isso que acontece, uma menina que não teve a figura do pai presente, do pai protetor, do pai cuidador, do pai galã, do pai príncipe encantado, a tendência é ela se tornar vulnerável na mão de lobos devoradores, por causa da carência que carrega. Quantas você conhece? Que acabam se tornando objetos na mão de muitos homens, uma alma ferida, porque sofre rejeição, baixa autoestima e doenças na alma, sentimento de culpa, vão se tornando vulneráveis, até que, pela graça do Senhor, conhecem um Deus que é Pai, então entendem, que mesmo que os nossos pais terrenos falhem, o nosso Deus jamais falhará. Então existe um Pai poderoso, extraordinário, que é consciente, que é onipresente, que é protetor, que está conosco, que é presente e que nos desenvolve. E para nós acessarmos essa paternidade, talvez, não vou pegar aqui a presunção de dizer, assim diz o Senhor, mas me reservar ao lugar de apenas um mensageiro da mensagem. O autor da mensagem sabe que talvez exista alguém aqui dentro que para poder desfrutar da paternidade de Deus precisa perdoar o pai terreno, liberar da condenação
liberar da culpa de uma vez por todos, liberar da justa condenação, porque foi ausente, porque foi negligente. Porque não foi consciente. Mas esse ato de liberar vai te fazer entrar no desfrute da paternidade celestial que jamais te decepcionará. Isso é a graça. Esse é o favor imerecido que a gente entrega. Isto quando não é uma paternidade ainda mais grave, deficiente, como uma paternidade violenta ou abusiva, que a gente também conhece muitos casos, que destroem a alma do ser humano. Meu irmão, existe um pai que jamais te decepcionará, e este pai não pode ser comparado. Agora, nós que somos iluminados e recebemos a consciência do Evangelho, como pais, nós devemos desenvolver uma paternidade que se assemelha à paternidade do Pai Celestial. Óbvio que não será igual, mas será semelhante. O nosso prêmio, quando nós chegarmos na glória, ou quando nós envelhecermos, será o poder ouvir. Não que nós somos iguais a Deus, quem pode se comparar a um Deus perfeito? Mas pelo menos ouvir, o meu pai fez o possível para se tornar semelhante ao Senhor. E dentro das suas limitações, me levou a esse lugar. Porque a nossa paternidade conduzirá os nossos filhos ao relacionamento com Deus, ao desejo pelo relacionamento com Deus. Então nós temos essa responsabilidade. E nós temos um pai que ele tem virtudes na sua paternidade. E eu gostaria de falar sobre algumas dessas virtudes. A primeira delas é que Deus é um pai que planeja. Deus é um Deus que planeja todas as coisas, que tem um propósito estabelecido para todos nós em todas as coisas. É Deus e Pai de todos, sobre todos, por meio de todos e em todos. E com um plano extraordinário. Salomão, quando escreveu o livro de Provérbios, no capítulo 4, ele disse assim: quando eu ainda era menino, na companhia do meu pai, e um filho muito especial para minha mãe, o meu pai me ensinava e me dizia: se apegue às minhas palavras de todo o coração, e obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Porque esse pai que ensina, ou melhor, que planeja, também nos ensina sobre o seu plano. A Isaías, Deus disse assim no capítulo 40, esqueça o que se foi, não viva mais no passado, veja, eu estou fazendo uma coisa nova, será que você não reconhece? Até no deserto eu vou abrir um caminho, e no ermo abrirei riachos, porque eu estou fazendo uma coisa nova, eu tenho um plano novo. Então esqueça o que se foi, não viva no passado. Se é frustração que você tem, por causa de ausência de figuras importantes na sua vida, esqueça o passado. Se é sentimento de culpa que você tem, por causa de problemas de terceiros que foram transferidos a você, não viva mais lá. Se é um sentimento de rejeição que você tem, porque pessoas que não souberam lidar com a sua própria história, transferiram responsabilidade, nós vivemos uma geração muito assim hoje.
Muitas pessoas hoje não assumem as suas responsabilidades, transferem a responsabilidade de tudo que fazem. E até isso muitas vezes está ligado à paternidade. Cresceram ouvindo, porque era assim, desde que tu chegou foi só, a minha vida mudou, a minha vida se acabou, meus planos se acabaram. Transferência de responsabilidade. E o Senhor está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova, você não reconhece? Deixa para lá o que passou, porque no Evangelho as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Um tempo novo do Senhor. Para Jeremias, Deus disse assim, sou eu que conheço os planos que tenho para você. Planos de fazê-los prosperar e de não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ao próprio Jeremias ele disse, antes de você nascer eu te escolhi, eu te separei. Então mostra que Deus tem um plano. Davi, no Salmo de número 40, disse assim, eu gostaria de poder proclamar e anunciar os planos que tu tens, mas são por demais numerosos. Deus tem um plano extraordinário como um pai amoroso que é para a sua vida, e esse plano é de paz, é de prosperidade, é de bênção, é de grandes coisas em nome de Jesus. Então creia na paternidade de um Deus que é fiel. Mas você vai ter que entender que com este Deus você vai se relacionar como um filho, uma filha, porque Ele é um pai. E esse bom plano vai se cumprir em nome de Jesus. Esse Deus que planeja é também um pai que, uma vez que o plano está estabelecido e você aceita esse plano para a sua vida, Ele vai te disciplinar nesse plano. Ele vai nos ensinar agora a vivermos por esse plano, a executarmos esse plano, a desenvolvermos as ferramentas que precisaremos para que o plano de Deus dê certo. E aí a importância da disciplina, e a importância do que Salomão entendeu quando ele de Davi ouviu, se apegue às minhas palavras, de todo o teu coração, e obedeça aos meus mandamentos para que você tenha a vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando era ainda um garotinho de 12 anos, os seus pais perderam ele não se perdeu dos seus pais, os seus pais perderam ele, esqueceram dele. 3 dias procuraram Jesus igual loucos, por dentro de Jerusalém, e o encontraram no templo. E no templo ele perguntava e ouvia dos mestres, e os mestres ficavam maravilhados com as suas perguntas e respostas. E os seus pais, quando o encontraram no templo, disseram: filho, nós estávamos angustiados atrás de ti. E a resposta de Jesus para eles qual foi? Não deviam saber vocês que eu estaria na casa do meu pai? Será que não é óbvio que uma vez que o pai tem um plano, o melhor lugar que eu devo estar é na presença desse pai, aprendendo dele todos os dias? Porque ele vai me ensinar a executar de forma perfeita para desfrutar de todas as promessas que esse plano que ele tem para a minha vida vão proporcionar. Então o melhor lugar para se estar, uma vez que você entende que Deus tem um plano, que este pai tem um projeto, que este pai predestinou algo para você e para mim, a melhor coisa que devemos fazer é focar todas as nossas forças na aprendizagem para executarmos. E o lugar para aprender é na palavra do Senhor. O lugar para aprender é colocar o nosso coração no que Deus diz e obedecer aos seus mandamentos com todo o coração, ouvir atentamente. No Salmo de número 25, Davi vai dizer assim: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e os faz conhecer a sua aliança. Tem muita gente que vive perguntando: qual é o plano de Deus para a minha vida? Eu não consigo entender qual é o propósito de Deus, eu não sei. Você sabe qual é a chave para conhecer o propósito de Deus? Temor do Senhor, reverência ao Senhor, chamar o Senhor para a mesa.
ouvir a sua palavra, obedecer a sua palavra, praticar a sua palavra, traz a revelação da aliança do Senhor. O plano que ele tem se torna revelado, e uma vez revelado, ele também se torna explicado, ensinado, e nós vamos desfrutar e comer os melhores frutos dessa terra. Tudo começa com o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e um homem sábio é inabalável. E a gente desfruta isso da paternidade de Deus, quando a gente entende que somos filhos, assentados na mesa com o Pai. Outro dia lá em casa, eu sempre vou na academia no final da manhã, então eu costumo chegar meio-dia, meio-dia e 10, às vezes meio-dia e 15. Eu chego em casa e as crianças estudam à tarde, então nosso horário de almoço é ali, meio-dia, meio-dia e 10, meio-dia e 15, depois a gente vai para a escola. E alguns dias atrás, eu me atrasando, chegando meio-dia e 10, meio-dia e 15, chegava em casa e eles já estavam na mesa sentados, comendo. Cheguei um dia, estavam sentados, sentei, comi, junto com eles. E lá em casa a gente tem uma regra, uma lei inquebrável. Todo mundo na hora da refeição senta na mesa. Porque a gente sabe o valor espiritual da mesa. A gente entendeu o valor da comunhão da mesa. Então, ninguém come a hora que quer. Senta todo mundo na mesa, sem telefone, sem mesa, comunhão, olho no olho, conversa. É aquele lugar ali. E aí eu estava chegando e eles já estavam comendo. Teve um dia que eu cheguei, já estavam levantando da mesa. Eu observei, no quarto dia eu disse, acabou. A partir de agora, ninguém vai comer enquanto eu não chegar em casa. Porque nós temos uma regra, eu sou o pai dessa casa e vocês vão esperar eu chegar para a gente comer juntos. Ah, mas a gente tem aula, mas não interessa. Eu vou fazer o possível para chegar mais cedo, mas vocês tomem banho mais cedo, fiquem prontos, porque dá tempo de almoçar e levar. O colégio é aqui do lado. Então ninguém come enquanto eu não chegar. Talvez você diga, meu Deus, que autoritário, atrasa, ainda fica cobrando. Quando eu fiz essa cobrança, eu não estava pensando em mim, eu estava pensando no relacionamento deles com Deus. A maior dificuldade que eu vejo, ou a maior parte das pessoas que eu vejo hoje dentro da igreja, estão tentando solucionar um problema que se tivesse chamado Deus para a mesa, ou esperado Deus chegar, não precisavam resolver agora. Mas cresceram, se desenvolveram, e vivem uma vida dissoluta, fazendo as coisas como bem entendem, não esperam por Deus, não oram a Deus, não consagram o Senhor, não chamam Deus para a mesa, não aguardam a resposta de Deus, simplesmente vão fazendo, aí depois dá errado, e pedem para Deus consertar, e Deus na misericórdia ainda vem e ajuda, porque pai é isso, pai ajuda para os filhos, pai ajuda a consertar, mas se tivessem trazido Deus para a mesa antes, não teriam tantos problemas para resolver agora. Então olha como é importante a figura paterna. O que eu estava ensinando para eles não é tem que esperar por mim, o que eu estava ensinando para eles é o seguinte, espera, porque determinadas coisas Deus vai fazer e não vai ser na nossa hora, e é na mesa que Deus resolve, consagre tudo que você faz ao Senhor, porque eu sei que a figura minha paterna vai apresentar a eles muito do que Deus é, e tem certas coisas que lá na frente Deus não vai responder imediatamente, Deus vai dizer assim, ó, senta e espera, porque ainda que eu demore e espere, porque certamente eu virei e não me atrasarei. Demora de Deus não é o mesmo que atraso. E se nós somos o tipo que não consegue nem esperar o familiar para sentar para comer, vamos esperar por Deus? Então são pequenos ensinos pedagógicos do dia a dia do relacionamento familiar e da figura paterna muitas vezes que vai fazer os nossos filhos lá na frente a ter uma relação com um Deus saudável, de paciência, de consagração. Se Deus não sentou ainda, não vou tomar a decisão. Se Deus não falou ainda, não vou fazer. Se Deus não chegou, não vou começar. É disciplina, é ensino do Senhor. Então se você está na fase de aprender sobre o plano de Deus, gasta a tua energia com toda a tua força para se desenvolver em relação a como fazer, o que fazer. Quando fazer? Porque se Deus que planeja é o Deus que disciplina, que ensina, e uma vez que esse pai que planejou e disciplinou, entendeu a maturidade, ele vai viabilizar. O Deus que te chamou é o mesmo Deus que te sustentará. O Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai viabilizar o projeto que Ele realizou sobre a sua vida.
Porque todas as coisas procedem do Senhor. Deus efetua o querer e o realizar. Deus efetua o plano e a viabilidade do plano. E entre a viabilidade e o plano tem o ensino. Por isso que tem coisas que você e eu ainda não desfrutamos, não é porque não somos herdeiros, é porque não estamos prontos. Como disse o escritor, em nada diferimos de um escravo, apesar de ser dono de tudo, herdeiro de todas as coisas, mas ainda temos uma mentalidade escravizada. Mas uma vez que Deus planejou e eu aprendi, Ele vai começar a viabilizar tudo o que precisamos para que o projeto se cumpra. Jesus se preparou por 30 anos, plano de Deus, porque Deus amou que enviou. O plano de Deus de salvação, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já estava planejado, como diz a palavra, antes da queda. De antemão Ele já preparou. E aí, uma vez que Jesus veio à terra, Jesus por 30 anos foi credenciado, preparado, desenvolvido para a missão. E aí diz a palavra que João Batista, que estava batizando, batizou Jesus. E quando Jesus sai da água, o Espírito de Deus desce de forma corpórea sobre Jesus, e uma voz dos céus declaram: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. A partir dali Jesus foi para a tentação, venceu a tentação, saiu da tentação, começou a pregar, e grandes coisas começaram a acontecer, porque o Espírito Santo que desceu sobre ele, também lhe deu a capacidade de exercer o plano de Deus que tinha para a vida dele. Deus chamou, preparou e viabilizou. Jesus em Atos 1:8 vai dizer assim para os apóstolos: vocês receberão poder, quando o Espírito de Deus descer sobre vocês. E este poder, que é a viabilidade e a viabilização que o Senhor propõe e produz, é o empoderamento. Então, de fato, a capacidade de exercer. Vocês serão minhas testemunhas, receberão poder e serão minhas testemunhas por toda a terra. E aí talvez você diga: não, mas isso foi uma promessa para os apóstolos. Sim, em Atos 2 se cumpre. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e viram o que parecia como línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E aí vai dizer o seguinte: e o Espírito de Deus, e eles, cheios do Espírito de Deus, começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito de Deus os capacitava. Porque uma vez que eles foram planejados, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Essa é a palavra do Senhor. Não foi nem você que escolheu, foi Ele que te escolheu. E uma vez que Ele te escolheu e você entende a escolha, se coloca nesse lugar de filho e é treinado e aprende, o poder do Espírito vai vir sobre você e você vai exercitar aquilo que Ele te chamou para fazer, conforme Ele vai te capacitar, porque a viabilização vem dEle também. Então eles começaram a falar, porque ali havia um fenômeno, muitos judeus de todas as nações da terra, falando diversas línguas, começaram a ouvir das grandezas de Deus na sua própria língua. Deus os batizou com o seu Espírito Santo. A capacitação de Deus ali no momento foi de dar a eles a capacidade de falar em outras línguas, nos idiomas daquelas terras. É como se você acordasse hoje falando só português e, por uma graça do Senhor, ali à tarde você começa a falar fluentemente o inglês para produzir e falar sobre os projetos de Deus na sua vida e o plano que Deus tem para você e te usar. Foi isso que aconteceu. Então o Espírito que treina, habilita e viabiliza. E aí você diz: então se cumpriu o que Jesus falou. Só que aí Pedro começou a pregar, começou a falar, ali em Atos 2. E no capítulo 2, no verso 38, as pessoas que ouviram Pedro começaram a exclamar: tá, e o que a gente precisa fazer então? Porque tu estás falando das coisas, mas e quanto a nós? Tu foste escolhido, mas e nós? Nós estamos vendo o sinal, mas e nós? Tu parece que de fato és filho de Deus, olha a capacidade do Espírito sobre a sua vida, mas e nós? Aí Pedro vai dizer assim: quanto a vocês, arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebam o dom do Espírito Santo, porque esta promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar.
Então o que aconteceu sobre os apóstolos pode acontecer sobre a nossa vida. A promessa de empoderamento do Espírito, de capacitação do Espírito para executar a chamada pela qual Ele nos criou, pode estar sobre nós também. Qual é o teu propósito? Qual é o plano de Deus? Você vai descobrir pelo temor, pela reverência, pela busca da palavra, pelo conhecimento da vontade do Senhor. E uma vez que você buscar esse conhecimento, o Senhor vai viabilizar, e tudo quanto o Senhor te criou para fazer, eu não sei se o que o Senhor te criou para fazer vai custar 1.000, 1.000.000 ou bilhão, mas eu sei que aquele que te chamou vai viabilizar, porque 1.000 e bilhão para o Senhor é a mesma coisa. Ele viabilizará. Você crê em nome de Jesus? Por quê? Porque Ele é Pai, e Pai ajunta para o Filho, Pai forma, Pai prepara, Pai se preocupa. Estava contando aqui para o pastor Márcio, ali no café a gente estava falando agora há pouco, eu estava falando sobre a experiência que eu vivi, quando o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, e eu fiquei por uns 2, 3 anos, conciliando a minha carreira profissional e a carreira ministerial, porque eu não queria ser pesado para a igreja, eu não queria depender de igreja, eu só queria pregar o Evangelho e poder me sustentar com o meu trabalho, e isso é lícito, isso é nobre. Só que chega um momento que a igreja começa a ter uma demanda que é necessário o pastor em tempo integral, e eu não queria, e eu não abri mão, e eu não queria, e eu rejeitava, eu dizia, não Senhor, eu vou dar jeito, e eu comecei a me desvirar de várias formas, para poder dar conta, para poder fazer, mas a verdade é que eu comecei a atrapalhar o processo de Deus, e como eu não largava, Deus me expulsou. Tu não vai largar o teu trabalho, então eu vou arrancar ele de ti. E quando Deus arrancou o meu trabalho de mim, Deus arrancou toda a minha fonte de renda, e a igreja não tinha condições de pagar o que eu recebia. Até hoje, eu não recebo o que eu recebia quando eu trabalhava no mundo corporativo. E aquilo foi uma preocupação, porque eu tinha demandas, necessidades, mas eu me lembro que a minha única oração foi, Senhor, tudo bem, eu vou aprender a reajustar a minha vida, eu tinha carro, vendi carro, andei de pé, fiquei 5 anos a pé, não tinha problema nenhum. Quanto a mim, eu me viro, eu só te peço uma coisa, Senhor, me ajuda, porque na época eu tinha só o Bernardo, e o Bernardo ainda era criança, o Bernardo estava com 7, 8 anos, eu só pedi ao Senhor, Senhor, só me ajuda uma coisa, a educar o Bernardo, a dar para ele uma condição, de ter uma educação capaz de formá-lo um homem, para ter ferramentas para se desenvolver na vida, porque eu entendo que a educação é importantíssima, eu tive esse acesso, e do jeito que eu estou agora, talvez eu não vou conseguir, eu não tenho dinheiro para pagar a escola que ele está desde a infância, me ajuda. Naquela semana, a gente está falando de 2013, 14, naquela semana, um ouvinte ligou para a rádio dizendo, eu ouço as tuas mensagens, e eu tenho usado para ministrar elas, os meus funcionários, eu faço devocionais, e Deus tocou no meu coração de te dar uma oferta, você aceita? Eu falei, aleluia. Até hoje, essa oferta banca o colégio do Bernardo. Bernardo falta 1 ano e meio para terminar a faculdade, e é bancada com essa oferta. Porque o Deus que chama, viabiliza. Deus disse, é a educação que está preocupado? Não se preocupe, se entregue a mim e eu vou cuidar do teu filho. Porque é o que diz a palavra do Senhor. Por isso que eu digo, cuida de gente, que Deus cuida da gente. Te entrega ao propósito de Deus. E Deus vai abrir portas extraordinárias, porque aquele que chama, viabiliza. Aquele que planeja, ensina, viabiliza, presta contas. Porque o Pai é um Pai que Ele virá para prestar contas de tudo aquilo que Ele tem nos entregado nas nossas mãos, porque tudo que vem do Pai é sagrado, tudo que vem de Deus é santo, tudo que vem de Deus tem um propósito, para a edificação e a construção do reino de Deus sobre essa terra. Por isso, tudo que Deus faz sobre nós não se trata somente de nós. Nós nos tornamos usufrutuários de todas as coisas, mas nós temos uma responsabilidade com coisas que são maiores do que nós, que é o reino de Deus. E aí de tempos em tempos o Senhor vem prestar contas, como um pai zeloso que é.
Olha a parábola das minas e a parábola dos talentos. Diz o texto que Deus, o reino de Deus é semelhante a um homem que dá 5 talentos a um, 2 talentos a outro, 1 talento ao outro, de acordo com a sua capacidade, com a forma como está desenvolvido para gerir, e ele vai. E passado muito tempo, ele volta para prestar contas, o texto vai dizer isso, Mateus 25. E aí ele pergunta àqueles que ele deu os talentos: o que fizeste? O que tinha 5 ganhou mais 5 e disse: Senhor, está aqui, você me deu 5 e eu ganhei outros 5. E o Senhor diz assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei, entre e participe da alegria do seu Senhor. O que recebeu 2, a mesma coisa, ganhei outros 2, tinham 4, muito bem, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei, entre e participe da alegria do seu Senhor. O que recebeu 1, enterrou. E o Senhor disse: servo mau e negligente, por que não confiou então meu dinheiro ao banco, pelo menos eu recebia com juros? Tire o que tem dele e dá para quem tem 10, porque quem tem, mais lhe será dado, quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque o Senhor está falando sobre a responsabilidade de tudo que Ele coloca nas nossas mãos. Deus é um Deus que prestará contas. Por isso é muito importante a gente entender a missão, a consciência da nossa missão. Deus prestará contas da nossa maternidade, Deus prestará contas da nossa paternidade, Deus prestará contas da empresa que Ele colocou nas nossas mãos, Deus prestará conta do emprego que nós tanto oramos para receber. A questão é que a gente se esquece porque passa tempo, e a Bíblia diz: Deus deixa passar muito tempo. Tem pessoas que oraram muito para que Deus abrisse uma porta, quando abriu a porta, foram viver dissolutamente, esqueceram do Senhor, esqueceram das coisas de Deus. Passa aí 2, 3, 4 anos, daqui a pouco parece que a casa cai, e aí as portas se fecham, e aí não entende que existe uma prestação de contas do Senhor, que de tempos em tempos vem, e espera nos encontrar focados, pegando daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos e multiplicado para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, de tudo aquilo que o Senhor tem colocado na tua mão, eu quero declarar uma profecia de bênçãos e multiplicação a 30, 60 e até 100 vezes mais, mas isso demandará de responsabilidade daqueles que semeiam e colhem, se não desanimarem. Você está aquém do que o Senhor pode fazer ainda na sua vida, você está só no começo do que o Senhor ainda pode fazer na sua vida. Mas, entenda uma coisa: esse Senhor que está te chamando, planejando, preparando, viabilizando, quer ver o resultado, e o resultado também vai glorificar o nome do Senhor, porque o que Ele tem entregado nas nossas mãos é santo, em nome de Jesus. Então nós não vamos deixar que a bênção nos afaste do abençoador, que o nosso coração se corrompa com aquilo que o Senhor está fazendo sobre nós, porque maior do que tudo que Ele faz é quem Ele é em nossas vidas. E esse Deus que presta contas, então agora, depois da prestação de contas, diz a palavra assim, em Hebreus capítulo 4, verso 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, pois tudo está revelado e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então todos nós, meu irmão, um dia vamos chegar diante do Senhor, e aí, quando essa prestação de contas vier, 2 coisas podem acontecer. Número 1, a recompensa. Jesus disse em Apocalipse capítulo 22, eis que vem em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu darei a cada um de acordo com o que fez. Fez com o quê? Fez com o que eu já tinha colocado nas mãos, fez com tudo que eu revelei, fez com a medida da fé que eu lhe acrescentei, fez com a capacidade de revelação que tinha, fez com os talentos que eu lhe dei, conforme a capacidade que eu também lhe proporcionei. Eu planejei, eu ensinei, eu viabilizei, eu prestei contas, e eu vejo aqui um servo bom e fiel, muito bem, a minha recompensa está comigo e eu darei, entre, participe da alegria do seu Senhor. Ou a punição, porque é o que acontecerá com muitos, que também foram viabilizados, mas desprezaram, corromperam-se, esqueceram, foram negligentes, foram ausentes, foram inconscientes,
qual é a graça de Deus aqui para poder amenizar? O Senhor vai recompensar aqueles que foram fiéis. E o Senhor, com certeza, irá punir aqueles que forem infiéis. Entretanto, enquanto estamos vivos, nós recebemos uma graça que é a punição com misericórdia. E o que é a punição com misericórdia? A punição com misericórdia é a oportunidade de começar de novo. Então existem coisas que o Senhor planejou, o Senhor preparou, o Senhor viabilizou, o Senhor deixou trabalharmos, o Senhor veio prestar contas e nós atrapalhamos. É o que eu sempre falo aqui para a igreja, o nosso trabalho é não atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Se nós não atrapalharmos, nós já estamos indo bem demais. Mas às vezes nós atrapalhamos, por uma série de fatores, coisas que aconteceram, que fizeram, que fizemos. E aí obviamente que a gente joga tudo fora, a gente estraga, Deus tira aquilo que é sagrado das nossas mãos, que é para que a gente não se perca. Como diz a palavra, o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Existem coisas que a gente só vai aprender quando sofrer mesmo, porque a gente não aprendeu por bem e aprende por mal, já não diz o velho ditado? Só que tem uma chance aqui, o Senhor pune, mas pune com misericórdia. Qual é a misericórdia? Fazer de novo. Tudo bem, tu estragou o plano, meu filho, minha filha, mas eu vou fazer um novo plano para você. Talvez, na situação que você está, dá até para consertar o antigo plano, voltando lá antes da sua queda, e aquilo que bom foi feito, a partir dali, recomeçar, fazer de novo, até que tudo se cumpra, todos os estágios novamente. É isso que Deus faz conosco. Só que tem uma questão aqui. Qual é? Nós precisamos entender uma coisa: Deus é eterno. E na eternidade de Deus, Ele não tem problema nenhum em começar e recomeçar e recomeçar e recomeçar. Só que nós somos temporais. E todas as vezes que a gente joga fora coisas valiosas que o Senhor nos dá, e a gente vai ter que começar de novo, a gente tem contra nós o tempo. E aí pode ser um problema. Porque talvez o tempo que a gente tem pela frente não seja tão grande assim. E não se trata só de concluir, se trata de usufruir. E por jogar tantas coisas fora, talvez chegue um momento que a gente não tenha mais nem o tempo de usufruir, e aí vive uma vida frustrada. Não porque Deus não foi conosco, é porque Deus teve que recomeçar várias vezes. Ele na sua eternidade recomeça, mas nós na nossa condição temporal, o tempo se esvai, e essa moeda é inegociável e findável. Estava falando com o pastor Márcio, eu tenho um projeto que eu estou vivendo agora na minha vida, que Deus falou que seria 20 anos. Deus falou, quando me chamou, disse assim: ó, Fernando, eu tenho um plano para você e vai levar 20 anos para acontecer. A minha intenção é que em 20 anos isso esteja pronto. Eu estou na metade. Dos 20 anos passaram-se 10. Eu estou com 43 anos. Logo, no tempo de Deus, se eu não atrapalhar e estragar tudo, a ideia de Deus é que com 53 anos eu comece a desfrutar do plano. Com a qualidade de vida que a gente busca hoje, a vida como está, com 53 anos, acho que a gente ainda tem, teoricamente, saúde para usufruir. Mas eu posso dar uma cabeçada, enrolar, estragar e ter que começar tudo de novo. Aí talvez eu já não viva com 53, vou viver com 60, com 70, Deus vai fazer de novo. Só que a força dos 60 não é a mesma dos 50, a força dos 70 não é a mesma. Então, meu irmão, qual é o conselho que eu te dou? Para de perder tempo e viva de uma vez por todas o plano de Deus integral para a sua vida. A minha oração é que o Senhor, pela tua consciência, te estenda os dias, te dê qualidade de vida, te dê longevidade, porque é uma bênção do Senhor sobre nós. Ainda na velhice darão frutos e permanecerão viçosos e verdejantes.
mas o plano de Deus estabelecido, que a gente possa vivê-lo do início ao fim, para usufruir no tempo que Deus estabeleceu, porque esse tempo é o tempo perfeito. Um Deus que é onisciente, um Deus que é presente, um Deus que é um Pai amoroso. E eu gostaria de nessa manhã orarmos e fazermos um voto. Aqueles que aqui são pais já, ou aqueles que aqui desejam um dia esta bênção da paternidade, que nós façamos uma aliança com Deus, de uma paternidade consciente, de uma paternidade diligente e de uma paternidade presente. Que nós façamos uma aliança com Deus, como homens que entendem que o nosso lugar sobre esta terra é o de sacerdócio, cabeça e fundador de uma família. E uma família forte será uma nação forte. Que nós entendamos que a nossa missão é ser um arqueiro, que tem na sua aljava flechas que nós chamamos de filhos e que nós vamos apontá-los para o Senhor, com consciência, com diligência e com presença, e sobretudo com relacionamento com um Pai, que é superior a todos nós, e que hoje é o nosso Deus e nosso Pai, mas que na vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, só pode ser conhecido neste momento por nós. E que se nós fizermos uma aliança com Deus de nos tornarmos semelhantes a Ele, como o Pai que Ele é, exercermos a nossa paternidade e sacerdócio semelhantes ao Senhor, obviamente que não seremos perfeitos, mas seremos semelhantes. E seremos reconhecidos pelo esforço que fizemos para que Deus pudesse ser conhecido através de nós. Não pelo caminho simplesmente que nós ensinamos, mas pelo caminho que eles viram, que nós trilhamos também. Eu gostaria de te convidar nessa manhã para que a gente faça esse voto com o Senhor. E eu tenho certeza que nós seremos uma igreja muito mais forte, com filhos muito mais fortes. Uma igreja onde Deus é essencial. Entenda uma coisa: na vida de um pai e de uma mãe, em que o Pai Celestial é opcional, na vida do filho, o pai será desnecessário. Na vida de um pai e de uma mãe, que Deus passa a ser uma opção, na vida desse filho, provavelmente ele será desnecessário. Porque os nossos filhos aprenderão com aquilo que vem em nós. E a nossa paternidade deve ser semelhante. Então, meu irmão, a vocação da paternidade é muito maior do que nós imaginamos. E o Senhor quer nos ensinar, viabilizar e recompensar. Porque o plano já se estabeleceu. Não cai uma folha, não nasce um indivíduo. Talvez a forma como foi, você diga, não foi planejado por você, mas por ele foi. Agora, se houver uma conscientização, meu irmão, o que eu e você estamos preparando é uma geração forte para um grande avivamento em nome de Jesus. Mas depende dessa nossa aliança com Deus. Então, em nome de Jesus, eu gostaria de te convidar a ficar de pé.